Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje fazendo um vídeo aqui sobre sustentabilidade, né? Falando um pouco mais de shopping center e trazendo um pouco essa veia de sustentabilidade que passou a ser cada vez mais difundidas aí, principalmente nessa área de shopping, acabou tomando uma proporção grande. E o que a gente queria bater um papo hoje a gente trouxe a Daniela, diretora da Asas, que faz consultoria, né, nessa área ambiental, na área de sustentabilidade, apoiando as empresas para desenvolverem seus programas e conseguirem implementar e terem sucesso, né, nessa empreitada. E aí, Daniela, primeiro, boa noite, né? Queria que você se apresentasse e falasse um pouco aí desse papel seu hoje na sustentabilidade, como é que você enxerga, né? Como é que você vê essa implementação desse conceito de sustentabilidade dentro do shopping center, né? Como é que a gente consegue trazer isso para dentro do shopping? Oi, Daniel, boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Bom, em relação a shopping center, né, que é aí nossa especialidade, hoje os grandes prédios comerciais cada vez mais estão se adaptando, né, e buscando soluções sustentáveis para as suas práticas cotidianas. Então, assim, para shoppings, quando o shopping, especialmente, né, nasce já sustentável, quando ele tem um projeto já, quando ele é construído com soluções sustentáveis, é muito mais fácil, porque a infraestrutura dele já vem pronta, com soluções para energia, com soluções para água. Mas no caso dos empreendimentos que precisam se adequar, que já estão em operação, né, a gente tem algumas soluções de adaptação de infraestrutura, no caso, a utilização de metais ecoeficientes nos banheiros, a troca da iluminação, a adequação da iluminação para a iluminação de LED, e principalmente a questão do gerenciamento de resíduos, né? Hoje, a gente tem uma legislação regulamentada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga os grandes geradores a implantarem processos estruturados de coleta seletiva, né? Os shoppings são considerados grandes geradores. Então, assim, além de ser uma prática de sustentabilidade, também é uma questão de cumprir a legislação, né? Hoje, os grandes prédios, não só shoppings, mas outras estruturas comerciais e industriais, elas têm que ter processos estruturados de coleta seletiva, e eu acho que é aí que a gente tem que sempre focar, né? Porque é onde a gente consegue um resultado significativo, mirando na questão da operação e dos processos diários. Não, bacana. Eu acho que você colocou alguns pontos interessantes. Assim, a gente vê, né, esse projeto macro, essa integração que ela é feita, né, dentro do shopping, que você consegue juntar várias áreas. E a parte de insumos, que é o que você colocou, energia e água, são dois carros-chefes e são os maiores custos, né, que a gente hoje encontra no condomínio. São custos hoje expressivos que impactam diretamente na conta do empreendimento, dos lojistas, né? E cada vez mais a gente está dando um holofote ali para tentar buscar, e quando a gente consegue englobar ali a sustentabilidade para buscar encontrar uma forma de, seja eficiência energética, seja de redução de consumo, é muito interessante e bom para ambos os lados. Além disso, igual você colocou, a questão dos resíduos sólidos é um problema não só de shopping, né, mas de até das nossas casas, do meio residencial, do meio comercial, do que fazer com o lixo, né? Da forma que a gente vai manusear ele para tentar reduzir, reaproveitar e, obviamente, evitar que sejam levados para aterros sanitários, esse tipo de descarte. Diante desse cenário que você colocou, como é que você vê essa diversidade hoje para os shoppings implementar, né? Porque lá no passado, muito se escutava, né? Falava, gente, tudo discurso é muito legal, a ideia é um propósito interessante, mas o pessoal falava, pô, mas a conta não fecha, né? Ou seja, acabava que muitas das vezes o empreendimento via aquilo ali somente como uma despesa. E pelo que assim, a gente acompanha, isso vem mudando ao longo dos anos, e eu acho que as formatações também de projetos vêm sendo mais assertivas, e a gente tem conseguido resultados mais expressivos. Queria que você comentasse um pouco disso, falasse quais são os maiores gargalos, né, para a gente poder implementar um projeto de sucesso. Bom, então, nessa questão de custo, e voltando ao início da sua fala, né, a primeira coisa que a gente tem que mudar o foco é de não encarar a sustentabilidade como custo, encarar a sustentabilidade como investimento, né? Porque, assim,
o custo ele vai ser diluído a longo prazo, porque no momento que a gente adota práticas de ecoeficiência, tanto de água, quanto de energia, quanto de resíduos, ok, no início talvez seja necessário que haja um aporte maior para se adequar às estruturas, né, para se trocar de metais de banheiro, para até se investir na construção de uma ETA, de uma estação de tratamento de água, ou até num processo de captação de água de chuva, né? Mas ao longo do tempo, esse gasto ele vai se pagar, porque a gente vai conseguir uma eficiência no reuso da água, na reutilização, que vai pagar em larga escala aquele investimento inicial que foi necessário. Da mesma forma em relação a resíduos, né? Porque assim, você ter um processo de gerenciamento, de segregação de resíduos eficiente, você vai diminuir a quantidade de resíduos que vai ser destinado para aterro sanitário. Então, com isso, você vai economizar no valor da taxa de aterro que é paga, vai economizar na taxa de transporte de compactadora, de container, enfim, do qual seja o processo de armazenamento do shopping, mas você vai retirar menos compactadores, então você vai ter um custo menor. E, por outro lado, você vai conseguir se financiar parte da sua operação com a venda dos materiais recicláveis, né? E quanto mais material for segregado, mais dinheiro a empresa vai receber. Então, assim, a longo prazo, a gente vai conseguir otimizar essa questão do custo. Então, sustentabilidade não é gasto, é investimento, porque vai se pagar lá na frente. Não, eu acho que você colocou um ponto importante, né? Que é essa questão do investimento, e quem faz investimento, ou seja pessoal, seja profissional, sabe que muitas vezes o retorno ele não é imediato, né? Ou seja, você não vai fazer um investimento hoje para colher amanhã, né? Geralmente, quando você está pensando na palavra investimento, você está pensando em uma coisa consolidada, uma coisa ali de médio prazo, uma coisa que você vai se projetar, vai fazer, né, a conscientização e vai render frutos ali ao longo de um período, muitas das vezes até relativamente grande perante aquilo que você planejou, né? Então, isso é importante, é uma estratégia da empresa e é uma visão que você tem que ter, porque você está inserido também numa sociedade, né? O shopping ou o empreendimento que seja, ele não está sozinho aqui no entorno, né? Ele existe toda uma comunidade e ele existe ali, além do papel dele como empreendimento, papel social, né? Papel ali de interagir. Eu queria que você comentasse um pouco, você comentou do programa de resíduos sólidos, né? Que eu acho que é um dos itens aí que quase todas as empresas acabam sendo inseridas dentro dele, dependem, né, de um programa de gestão de resíduos sólidos. Existem até algumas pessoas que falam, não, mas espera aí, para que eu tenho um programa, né? Eu já tenho aqui no meu empreendimento sinalização, tem aqui papelão, tem aqui latinha e, de repente, algum plástico e, não, tá bom aqui, já está sinalizado, já consigo, eu vou lá, faço o contato com a empresa que recolhe e é isso, né? Ou seja, eu queria que você mostrasse a importância de um programa, né? O que isso traz em termos de embasamento do empreendimento e por que ele é tão imprescindível hoje até exigido, né? Vamos colocar assim, né? Uma legislação que a gente tem que acatar. Isso. Na verdade, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né, que a gente chama de PGRS, ele não começa e termina nas lixeirinhas coloridas, né? Aquelas lixeirinhas coloridas que hoje todo mundo tem, né? Na verdade, aquilo é uma grande peça de marketing, mas o que importa é o resíduo não só desde a hora do descarte, que é a lixeirinha, até a sua destinação final. Né? Então, o que adianta você manter aquele monte de lixeira, papel, plástico, alumínio, vidro, se no momento que aquele resíduo é recolhido e vai para a central de resíduos ou vai para a área de armazenamento temporário, aquilo é tudo misturado de novo, né, e não é dada a destinação correta. Então, assim, hoje o grande gargalo é exatamente como fazer com que o resíduo ele tenha a sua destinação final adequada para os locais adequados, diminuindo da maior maneira possível a quantidade de resíduo que é enviado para aterro. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma série de práticas, inclusive implantadas em shopping,
né, para que o resíduo seja segregado, para que ele já venha o mais separado possível da fonte, né? E no caso de shoppings, o nosso grande desafio aí é sensibilizar o lojista, porque é fato que no shopping quem gera resíduo, né, a maior quantidade de resíduo vem das lojas, né, principalmente das lojas de alimentação. Então, se a gente não tiver esse lojista como um parceiro, né, a gente nunca vai conseguir ter um resultado interessante e significativo. Então, assim, o que interessa é o resíduo já vir separado da fonte, ele ter um programa de segregação interna minimamente eficiente para ele conseguir ter o máximo de aproveitamento possível. Então, o plano de gerenciamento de resíduos, ele não se esgota na lixeira, né? Na verdade, ele começa na lixeira, que é o local de descarte inicial do resíduo. Mas dali em diante, né, ele tem todo um processo que tem que ser cumprido para que a gente consiga ter o melhor resultado. Não, legal. E você comentou um ponto importante da parte de que, ou seja, essas práticas, né? Uma coisa interessante é aquela questão da compostagem, que muitas das vezes os empreendimentos acham que tem que ter uma estrutura, né? Ou seja, tem que ter um maquinário, um equipamento muito caro, uma mão de obra especializada. Eu queria que você comentasse hoje o que a gente tem no mercado, às vezes, que podem agregar, né? Ou seja, esse conceito de compostagem e de que talvez o empreendimento não precise de um investimento muito alto para implementar, né? Que eu acho que existem alternativas hoje disponíveis aí para atender essa demanda. Assim, o grande diferencial hoje, dentro de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de shopping, né, é a gente conseguir dar a destinação correta para o resíduo orgânico, para o resto de alimento. Pelos dados da Conlurb, pelos dados da CETESB, né, mais de 50% do resíduo gerado, seja num domicílio, seja num shopping, né, esse resíduo é composto de resto de comida. O restante, mais cerca de 30%, é reciclável e, na verdade, só 20% do resíduo gerado realmente não teria nenhum tipo de aproveitamento. Então, assim, se a gente conseguir dar a destinação correta no resto do alimento, a gente já consegue um ganho aí enorme no nosso percentual de reciclagem. E aí, com isso, a ASES sempre trabalha com esse conceito de compostagem, né? Enviar o resto de alimento gerado, principalmente nas cozinhas dos restaurantes, para fabricação de adubo. Por quê? Porque o resíduo, na verdade, o resíduo da praça de alimentação, aquele que sai da bandeja do consumidor final, aquele resíduo é desprezível, né? O grande volume mesmo de resto de alimento que a gente tem vem das cozinhas, vem dos preparos, e é com esse resíduo que a gente tem que lidar. E aí a gente hoje trabalha com a solução de compostagem externa, né? Porque a gente entende que fazer a compostagem dentro do shopping, na maior parte das vezes, é uma solução inviável, porque gera odor, porque gera vetor, porque o shopping não tem uma estrutura, não é atividade fim do shopping compostar, né? Então a gente sempre procura trabalhar com compostagem externa, o shopping investe na logística, né, de transportar esse resíduo orgânico para indústrias e para locais onde é realizada a compostagem, muitas vezes retornam o adubo, retornam um percentual desse adubo para que o shopping utilize nos jardins, enfim. Mas a melhor solução atualmente que a gente enxerga é a questão da compostagem externa. Não que não existam outras soluções. Hoje o mercado está cheio de máquinas, composteiras, que você instala e aí consegue fazer a compostagem no local, mas normalmente a gente não aconselha isso para shopping, por causa da questão de insalubridade. Você estava comentando, né, a respeito da compostagem e um dos itens, né, que eu vejo que acaba desenvolvendo é que quando a gente fala no processo de compostagem, ele, no primeiro momento, pode até parecer complexo do ponto de vista, né, de você tem que envolver o lojista, você tem que fazer um treinamento, ele tem que separar isso internamente corretamente para depois você conseguir dar destinação. Na prática, quando eu vi isso implementando, a gente vê que realmente no começo você tem um pouco de trabalho para treinar, né? Ou seja, as pessoas entenderem como é que funciona, porque muda a rotina da cozinha um pouco,
mas a partir do momento que vai para o automático, você vê a coisa funcionando, você vê como que é prático, e não é uma coisa que, vamos colocar assim, você cria uma dificuldade na cozinha, né? Porque é ruim quando você tem que criar uma forma só para atender uma necessidade, mas não, você vê que é possível se organizar, estruturar a loja de uma lojista simplesmente com uma lixeira separada, com uma destinação ali perto de onde que a pessoa está manuseando, e você consegue reduzir o volume drasticamente e dar um destino correto a um material que, teoricamente, ia parar no aterro, ia parar, de repente, de uma forma prejudicando ou contribuindo, né, para um volume ainda maior de lixo descartado, né? Eu acho que esse papel ele é muito relevante. E aí, falando um pouquinho da sociedade que a gente está inserido, a gente vê hoje até a juventude, as pessoas, elas têm hoje demandas e necessidades bem diferentes, talvez, do que as gerações anteriores, né? A cobrança do ponto de vista de como aquela marca representa ela, e não só não representa no formato de qualidade, mas representa no conceito, né? Ou seja, ela agrega alguma coisa em valor, né? Essa parte da sustentabilidade hoje ganhou um potencial muito forte. Eu queria que você falasse a respeito da importância dessa ligação, né, entre a juventude, a sociedade que está entrando agora, né, já mesclado um pouco também com as anteriores, né, trazendo, acarretando tudo que foi feito, né, de evolução em termos de sustentabilidade nos últimos anos, mas como que as empresas estão vendo, né, essa virtude estão podendo se expandir, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, de como você enxerga essa nova cobrança da sociedade perante as empresas, perante os comércios, perante a postura aí dos shoppings nos dias de hoje. Bom, em relação a isso, a gente aí entrou em vários assuntos, né? Mas falando sobre a questão da mudança de paradigma da sustentabilidade, hoje, assim, a sustentabilidade não é mais um diferencial competitivo. Hoje, a sustentabilidade é a garantia de licença para operar. As empresas que não investem em práticas sustentáveis, elas vão ficando cada vez mais fora do mercado. Existem dois pilares aí diferentes, não só os consumidores, mas também os investidores. Hoje, os grandes investidores, inclusive internacionais, eles consideram a sustentabilidade como um critério para definir o investimento. Então, empresas hoje financiadoras, essas gestoras que têm $1 trilhão para investir em negócios ao redor do mundo, elas utilizam a sustentabilidade como indicador. Empresas mais sustentáveis têm mais chance de receber investimentos e aportes. E, por outro lado, o próprio consumidor, essa geração millennial que está chegando aí, eles já são muito mais antenados, muito mais conscientes. Eles hoje procuram marcas sustentáveis para consumir. Eles se importam quais os insumos que a marca utiliza, como que ela descarta o resíduo, como que ela está tratando seus funcionários, saindo até um pouco da parte ambiental, pensando na sustentabilidade como tripé mesmo de econômico, social e ambiental. Hoje, a questão dos direitos dos empregados e dos direitos dos colaboradores é um viés muito forte, a questão de igualdade de gênero, questão de igualdade de raça, enfim. Então, isso tudo hoje é considerado tanto na hora do consumo quanto na hora do investimento. Então, assim, hoje a sustentabilidade não é mais uma escolha, As empresas têm que adotar práticas sustentáveis para poder conseguir se diferenciar. Então, assim, essa é a minha visão. Eu acho que hoje se tornou uma condição de sobrevivência no mercado. Sim. E falando de continuidade, né? Como é que se enxerga esse mercado de sustentabilidade para os próximos anos? Qual que você vê que é a tendência que está se tornando, ou seja, as novidades, para onde que você acha que pode evoluir, né? Essa questão da sustentabilidade, seja na gestão de resíduos sólidos, seja numa gestão dos insumos básicos de energia, de água, de uma estação de tratamento de água. Como é que você enxerga isso? O que você acha que pode se desenvolver e a gente pode adotar aí cada vez mais nos próximos anos aí? Dani, eu acho assim, o mercado ele é dinâmico, Ele a cada dia tem uma novidade.
tudo está mudando muito rápido, até porque hoje existe essa consciência, né, de que os recursos naturais são finitos e de que se a gente não começar a investir em soluções sustentáveis agora, né, a gente vai chegar aí numa zona cinzenta, né? A natureza não tem condições de comportar a forma como a humanidade hoje consome. Então, assim, soluções para água, cada dia tem uma novidade, cada dia a possibilidade de reutilização e de reuso é maior, seja no investimento de estações de tratamento, seja no investimento de captação de água de chuva, de reaproveitamento, enfim. Na questão de energia, ainda é um mercado que ainda tem muito a evoluir, né? Porque as energias renováveis hoje, a eólica e a solar, elas são energias ainda consideradas caras, né? Para você, a capacidade de uma placa fotovoltaica, né, para geração de energia solar, ela tem uma capacidade de geração pequena frente ao volume de energia necessário, por exemplo, num shopping center. Então, o investimento que tem que se fazer em instalação de placas, né, é muito grande, porque a capacidade dela de geração é baixa. Então, isso ainda é um mercado que tem muito a evoluir, né? Porque hoje você investir num sistema de geração de energia solar, você vai ter uma capacidade pequena de geração e o break-even disso é muito longo, né? Você vai investir, vai demorar 30 anos para se pagar. Só que daqui a 30 anos vão existir outras soluções muito mais eficientes. Provavelmente daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, o que existe hoje é completamente obsoleto, né? Então, assim, esse mercado de energias renováveis ainda é um mercado que tem muito a crescer, né? Nessa questão de pensar na empresa em si, quer dizer, no shopping, investir num sistema. Eu acho que isso ainda vai evoluir muito. E na questão de resíduos, a gente tem que procurar cada vez mais otimizar os processos, reduzir o volume gerado e reaproveitar o máximo que a gente conseguir, dando a destinação correta, né? Então, seja incinerando, seja compostando, existem aí, eu também acredito que nos próximos 10 anos muitas soluções vão surgir para diminuir, inclusive, a insalubridade do processo, né? Aquela coisa de o funcionário ficar tendo que segregar o resíduo, separar o resíduo. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter soluções melhores para esses processos todos, mais limpas e mais eficientes. Então, eu acho que assim, os empreendimentos, muito deles, obviamente, já tomaram alguma ação, né? Mas existe uma diferença entre você tomar ações isoladas, né, e fazer ali, e de você estruturar um processo e mostrar onde você quer chegar, né? Ou seja, o empreendimento ele tem uma canalização do que ele quer e ele junta tudo isso que a gente está falando, né? Que é o que? Uma gestão eficiente de energia, uma gestão do consumo de água, uma gestão de resíduos sólidos, e você compilar isso que o programa faz, né? Ou seja, fazer uma estrutura e você dar o direcionamento, a sua assertividade, o seu resultado, ele é muito maior, né? Eu acho que o grande desafio dos shoppings hoje é conseguir unificar isso numa plataforma única e conseguir dar visibilidade para os clientes, tanto internos quanto externos, né? Porque os funcionários também, eles precisam entender que aquela estrutura, aquela consolidação é muito mais do que simplesmente sinalizar ou simplesmente fazer separação. Isso faz parte de um contexto muito maior. E para isso, eles têm que entender, né? Primeiro, que tipo de resíduo, por exemplo, no caso do sólido, ele vai descartar em cada lugar, né? A gente às vezes tem situações que tem dúvidas ainda, então esses treinamentos, essa estrutura, e aí quando você faz um planejamento, eles começam a ter a visão. O que eu vejo muito é que em alguns casos, por exemplo, a gente vai falar de eficiência energética, a equipe operacional está preocupado, mas aí o cara lá da manutenção, ele não entende o que é eficiência, não sabe por que ele tem que reduzir, simplesmente alguém chega, não, tem que reduzir 5%, mas por que 5%? Por que aquilo? Porque se a pessoa começa a entender, o técnico, ou seja, o pessoal da limpeza, o técnico da manutenção, eles começam a participar, a eficiência do projeto, ele começa a subir exorbitantemente, até porque eles estão na ponta, então às vezes eles enxergam coisas
que a parte gerencial não consegue ver, né? Então, assim, a gente sabe que tem que ter um pouco das duas coisas, do planejamento e um pouco também da prática para poder conseguir ser assertivo e fazer uma coisa que seja factível e o shopping conseguir atingir seu objetivo de ser cada vez mais sustentável. Dani, eu queria agradecer primeiro, viu? Muito obrigado pela presença, obrigado pelas diretrizes e espero que a gente possa aí depois falar de novos assuntos envolvendo sustentabilidade. Queria que você Sem dúvida. Queria que você se despedisse e falasse um pouco aí assim, de algum conselho que você daria hoje para os shoppings, o que você acha aí que poderia orientar e fazer aí para os novos gestores de shopping aí conseguissem fazer diferença na área de sustentabilidade, deixar um recadinho para eles, para a gente continuar crescendo, continuar evoluindo. Tá, assim, em primeiro lugar, eu acho que a questão da sustentabilidade, ela é uma mudança de paradigma, né? Ela é uma mudança de cultura. E isso passa muito por educação ambiental, né? Muito mais do que fazer investimentos faraônicos em tecnologias de compostagem, em tecnologias de resíduos. Eu acho que existe a questão de alterar processos, né? Com uma simples alteração de processos, você já consegue resultados assim bem significativos. Né? Primeiro, falar sobre a questão de treinamento de equipe de limpeza. Né? Quando o seu ASG, né? O seu assistente de serviços gerais, quando ele percebe que ele é parte do processo, que ele, na verdade, é o ator principal daquele processo, que ele não é um ASG, ele não é um limpador, ele é um agente ambiental, isso já faz uma diferença enorme, porque a pessoa entende que ele tem um papel importante em toda aquela situação. Sobre o lojista também, né, quando ele é parceiro, quando ele percebe que ele também tem que fazer a diferença, fazendo a segregação na fonte, aquilo também traz o resultado esperado. Então, assim, eu acho que muito mais do que investir em tecnologia, a gente precisa investir em processos e em educação ambiental. Isso é que vai fazer a diferença no nosso dia a dia para a gente melhorar cada vez mais com o menor custo possível, a curto prazo, claro. É isso, gente. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado aí a vocês, gente. Obrigada, Dani. Foi